dia, glória a Deus, bom dia, queridos. Graça e paz. Em primeiro lugar, queria agradecer, o convite do pastor de Michela para estar aqui compartilhando a palavra, amém? Quero agradecer ao grupo de música, vocês podem sentar. Só queria, se possível, se você puder ficar, me ajudar, vai ser maravilhoso. Aleluia. Então é uma honra, queridos, poder estar aqui, conhecer a igreja. Cássia fala muito bem da igreja, Ela fez escola de missões junto comigo e veio para cá, por uma direção do Senhor. Então ela sempre está compartilhando sobre a igreja. E essa igreja, eu tenho visto que é uma igreja com coração missionário, Já recebeu quase toda a agência de missões. Falta agora Suelen Emery, que é a nossa gestora lá, amém? E Larissa, que é a coordenadora, mas acho que Carol também, que ainda não passou por aqui. Mas quase toda a agência passou. E embora esteja lá servindo no centro de operações, na agência de missões, tem esse coração missionário. Perguntei ao pastor se tinha algum tema específico e eles me deixaram livre. Poderia falar também sobre a temática do livro, mas eu quis seguir aquilo que o Espírito Santo tem compartilhado no meu coração. O irmão Hegel, ele diz que as pessoas serão elevadas ao nível daquilo que elas são ensinadas. Amém? O seu coração está aberto essa manhã para receber do Espírito Santo? Porque nós que estamos aqui ministrando, a gente faz a nossa parte, mas quem ministra e quem ensina a cada coração é Ele de forma muito especial. Amém? Então, algo o Senhor tem compartilhado ao meu coração faz um tempinho e eu quero compartilhar com vocês essa manhã. Eu sei que assim como o Senhor tem me ensinado, tem trazido esse fundamento cada vez mais forte no meu coração, Ele vai trazer também para você. A palavra, ela não se renova a cada manhã, são as misericórdias do Senhor, mas o Espírito Santo, ele traz algo novo das mesmas coisas que nós lemos. Embora seja aquilo que a gente escuta várias vezes, não é repetitivo. Amém? Porque o Espírito Santo sempre compartilha algo novo. Eu quero orar por você nesse momento. Senhor, muito obrigada, Pai, por esta manhã. Obrigada por tudo aquilo que você vai compartilhar aos nossos corações. Espírito Santo de Deus, te agradeço pela tua unção para ministrar essa manhã, pela tua presença que já é tangível nesse lugar. Muito obrigada pela tua operação em nós e através de nós essa manhã. Obrigada, Espírito Santo, nós reverenciamos a tua presença. Nós dizemos a você que você é bem-vindo neste lugar. Muito obrigada, Espírito Santo, porque eu sei que enquanto eu ministro a tua palavra, você compartilha algo novo ao coração deles. E eu declaro em nome de Jesus, olhos do entendimento cada dia mais abertos. Em nome de Jesus, olhos, corações sensíveis para receber e praticar a palavra que o Senhor vai compartilhar essa manhã. Porque eu sei, Pai, veio de você para nos edificar e nós te agradecemos por tudo que você planejou para essa manhã, sendo cumprido cabalmente. Muito obrigada, Pai. Muito obrigada. O salmista diz: bendize a minha alma ao Senhor e não se esqueça de nenhum dos seus benefícios. E, Pai, nós queremos te agradecer por tudo que você tem feito, mas os nossos corações já estão em expectativas pelo muito mais que o Senhor vai fazer. Muito obrigada, Pai. Muito obrigada pelo ar em nossos pulmões, pela vida que há em nós. Nós reconhecemos que tudo vem de ti e para ti, Senhor, que volte tudo em glória em nome de Jesus. Amém. Então, queridos, nós vamos caminhar um pouquinho. Você gosta de estudar a palavra? Amém? Então nós vamos estudar um pouquinho essa manhã juntos. Amém? Eu quero que você comece comigo abrindo no livro de Josué, capítulo 3. O que o Espírito Santo compartilhou no meu coração para tratar essa manhã foi a respeito da dependência e da confiança no Senhor. Amém? É um princípio elementar para as nossas vidas. Nós desenvolvermos cada vez mais a dependência do Espírito Santo, a dependência de Deus. E sabe, queridos, nós vivemos numa geração, nos dias onde nós temos visto lá fora, sendo pregado a respeito do isolamento, sendo pregado a respeito da autossuficiência. Você concorda comigo? Mas sabe que nós não podemos deixar esses moldes ou os pensamentos ou as filosofias do mundo adentrar no meio da igreja, adentrar no nosso coração. Porque Deus nos fez primeiramente dependentes dele. Ele é a nossa fonte. Amém?
E Deus também nos fez interdependentes uns dos outros. Eu sei que Deus te deu habilidades, Deus te deu dons. Amém? Deus te deu talentos. E nada disso faz sentido se não tiver o nosso irmão, não é verdade? Porque todo dom, toda habilidade que Deus nos deu, toda unção que Deus derrama sobre nossas vidas é para abençoar o outro. Então, você que tem um chamado ministerial, não é a igreja que existe para o chamado, mas é a igreja. O chamado existe para abençoar, edificar a igreja. Então nada faz sentido, querido, se nós não tivermos essa consciência, primeiramente, da dependência do Senhor, reconhecendo que Ele é nossa fonte, Ele é nossa fonte de vida, Ele é nossa fonte de sabedoria, Ele é nossa fonte de entendimento, Ele é a razão, Ele é a base de tudo. Amém? Mas também nós precisamos e dependemos em certo sentido, né? Não é uma dependência emocional ou qualquer coisa desse sentido, mas é que nós estamos interligados, nós estamos conectados. Você compreende isso? Então Deus nos fez assim, dependentes dele e interdependentes uns dos outros. Aquilo que eu não tenho, você me completa como corpo de Cristo. E isso é lindo, não é, irmãos? É maravilhoso. O poder da unidade do corpo de Cristo. Então nossa geração, ela tem valorizado, colocado um homem no centro de tudo. O humanismo, né? O homem como aquele, não sei se você conhece essa expressão, o bambambam, né? Aquele que sabe todas as coisas, sabe? Mas não é bem assim. A gente não pode deixar isso entrar nos nossos corações, né? Nós temos habilidades, mas nós precisamos reconhecer que elas vêm do Senhor. Ainda que nós façamos algo com muita excelência, o nosso ministério é um ministério excelente, mas nós precisamos reconhecer que nós só fazemos o que fazemos por causa do Senhor. Amém? Aleluia! Então essa é uma manhã para você ficar cada vez mais atento com esse princípio, com esse fundamento. E a gente sabe que o povo gosta, né, do segredo do sucesso. E eu posso te dizer que esse é o segredo do sucesso. É depender do Senhor. Nós temos nutrido aí, o ano está acabando. A gente tem nutrido expectativas com relação ao ano que vem. E sabe que se você guardar esse princípio cada vez mais no seu coração, você vai desfrutar do destino profético que Deus tem para a sua vida. Amém? O Senhor vai te revelar coisas que você ainda não sabe, se você ficar nesse lugar de dependência dele. Então a unção é dele, a graça é dele, a habilidade é dele, a vida, o ar que está nos nossos pulmões, temos porque ele nos permite. Ele é soberano. E nós precisamos ter essa clareza, essa convicção, essa consciência da dependência do Senhor. Então vamos abrir comigo em Josué 3. Eu sei que você ficou aí esperando com expectativa, não foi? Para lermos o texto, nós vamos ler agora. Josué 3, versículo 2. Eu estava lendo esse texto e o Espírito Santo trouxe algo ao meu coração. Aqui nós vamos ver que o contexto fala a respeito de Josué. E Deus começa a manifestar sinais, milagres, né, maravilhas, para provar que assim como ele era com Moisés, também ele estava sendo a partir de agora com Josué. Amém? E aqui nesse texto, é esse contexto aí. E capítulo 3, versículo 2 diz assim: ao fim de 3 dias, os oficiais passaram pelo meio do arraial e deram ordens ao povo dizendo: quando vocês virem que os sacerdotes levitas estão levando a arca da aliança do Senhor, o seu Deus, saiam também do lugar em que vocês estão e sigam a arca. Contudo, deixem uma distância de cerca de 1 quilômetro entre vocês e a arca. Não se aproximem dela. Dessa forma, vocês saberão o caminho pelo qual devem ir, visto que nunca antes passaram por tal caminho. Aqui o povo ia atravessar o rio Jordão. E a instrução foi, e eu achei muito interessante, que eles disseram assim: deixa a arca passar. Agora não fica muito perto, para que você possa ver que ela está passando e você possa seguir a arca, porque o caminho que você vai passar você não conhece. E aí a arca vai lhe guiar no caminho que você deve seguir. Na antiga aliança, a arca representava o lugar da presença de Deus. Mas hoje, na nova aliança, a arca somos nós. O Espírito Santo habita em nós. Como nós cantamos, Ele é o Emanuel. Jesus conosco hoje está através da pessoa do Espírito Santo. Amém?
E a instrução dada aqui, quando você visse a arca passando, os levitas, os sacerdotes levando a arca, siga a arca. E existe aqui, o Espírito Santo trouxe para mim algo para que nós possamos atentar. Nós precisamos sempre, queridos, estar continuamente seguindo a direção do Espírito Santo. Estarmos sensíveis à presença do Espírito em nós para nos guiar em caminhos que ainda não conhecemos. Como eu disse para você, esse é o segredo para o seu 2025. Existem caminhos que você ainda não conhece, mas se você ficar no lugar de sensibilidade à presença, à direção do Espírito Santo, você vai ter um ano maravilhoso, com coisas que você tem desejado e ainda não viveu. E aí a instrução foi: fique atento e siga a arca. Sabe, queridos, esse é um lugar de dependência. É não tomar decisões sem antes consultar aquele que nos deu vida, aquele que é o nosso Pai, aquele que é também o nosso Senhor. Muitas pessoas gostam da revelação de Deus como Pai, isso é maravilhoso, mas Ele também é Senhor sobre nossas vidas. E nós precisamos, antes de qualquer coisa que venhamos a fazer, consultar a Ele: Senhor, essa é a Tua vontade? Quando nós fazemos isso, nós estamos considerando a presença, nós estamos honrando, reverenciando o Senhor. Amém? E isso revela um coração que depende de Deus. E com isso eu não estou dizendo que nós devemos desmerecer os conselhos, as pessoas, um conselho pastoral, amém? Mas nós temos a unção que nos ensina a respeito de todas as coisas. Temos o Espírito em nós para nos guiar, nos dirigir, nos conduzir em tudo. E quando nós reconhecemos, paramos para consultá-lo. Não quando já fazemos algo, mas antes de qualquer decisão. Nós estamos reverenciando, nós estamos considerando a presença. Então, eu quero dizer para você: siga a arca, siga as instruções do Espírito Santo. Amém? Fica nesse lugar de dependência do Espírito Santo. Amém? Aleluia. Quero que você vá comigo agora em Jeremias, capítulo 2. A palavra nos ensina que toda a Escritura é inspirada e útil para nos ensinar. Amém? Estou lendo com você alguns textos do Antigo Testamento, mas que podem nos inspirar, nos instruir, ainda que não tenha sido escrito primeiramente para a igreja. Amém? São princípios que nós podemos tirar. Jeremias capítulo 2, versículo 11. Aleluia. Você ama o Espírito Santo, queridos? Considera cada vez mais essa presença que está contigo todos os dias. Aleluia. Jeremias 2, versículo 11 diz assim: você abriu? Houve alguma nação que trocasse os seus deuses, mesmo que não fossem deuses de verdade? Mas o meu povo trocou a sua glória por aquilo que não tem proveito algum. Fiquem espantados com isto, ó céus. Fiquem horrorizados e cheios de espanto, diz o Senhor. Porque o meu povo cometeu 2 males. Abandonaram a mim a fonte de água viva e cavaram cisternas rachadas que não retêm águas. Aqui o Senhor está trazendo uma advertência, não era para a igreja, mas era para o seu povo, né, Israel. Mas aqui nós podemos pegar esse princípio. O Senhor está trazendo uma advertência: olha, esse povo me abandonou a fonte para depender daquilo que eles mesmos acham que sabem fazer. 2 males cometeu o meu povo: a mim me abandonaram a fonte de água viva. Olha que sério. E cavaram para si mesmos cisternas, achando que estavam fazendo a melhor coisa, mas abandonaram a fonte. E eu quero trazer isso para você, queridos. Não desconsidera a fonte. A palavra fala que do nosso interior fluiriam rios, mas também fala de um aspecto da presença de Deus, do Espírito Santo em nós, que é a fonte de água que jorra para a vida eterna. Nós temos uma fonte em nós. Aleluia. Você fica feliz com isso?
que existe uma fonte, e a fonte ela é inesgotável. Eu não sei o quanto você já conhece de Deus, mas eu quero te dizer, tem muito mais. Ele é imenso, Ele é grandioso. Por mais que já conheçamos algo do Senhor, ainda há mais para conhecer. A palavra fala que a vida eterna é conhecê-lo. Amém. Aleluia. Então considera essa presença, essa fonte que habita em você. Amém. Cada dia da sua vida, considera essa fonte. Aleluia. Porque ela é a fonte que é inesgotável e que é acessível. Eu sempre falo que o maior nível de titularidade que alguém poderia ter, nós temos. Que é ser casa, habitação, templo do Eterno. Ele poderia ter escolhido habitar em outros templos, mas Ele quis estar bem pertinho de nós. Tão perto que foi dentro. Aleluia. Para que nós não precisássemos, queridos, andar confundidos nesse mundo, porque temos uma fonte em nós. Aleluia. Vamos abrir em Isaías 11, capítulo 1. Aleluia. Você está recebendo algo do Senhor? Amém. Eu vou brincar um pouquinho com você. Lá na Bolívia, eu estive na Bolívia. E os irmãos lá, o pastor faz assim, ó. A igreja do amém está aqui. Aí os irmãos falam, amém. A igreja do aleluia está aqui. Aí os irmãos, aleluia. Vou brincar com você. A igreja do amém está aqui. Amém. Eita, como são treinados. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Isaías 11, versículo 1. Você abriu? Aleluia. Diz assim: do tronco de Jessé sairá um rebento, e das suas raízes um renovo. Aqui era o profeta Isaías, ele estava profetizando a respeito de Jesus Cristo, o Messias. Ele é considerado um profeta messiânico. Se você analisar bem algumas passagens do livro de Isaías, você vai ver que ele profetizava a respeito do Messias. E ele está dizendo aqui, do tronco de Jessé sairá um rebento, e das suas raízes um renovo. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Aleluia. Tudo isso aqui estava sendo profetizado a respeito de Jesus. Mas essa presença também agora está em nós através do Espírito Santo. E aqui está falando de aspectos da operação do Espírito em nós. Ele é o Espírito, queridos, que te dá sabedoria. E não uma sabedoria terrena, porque a palavra fala que a sabedoria terrena é demoníaca, mas a sabedoria do céu, do Senhor, que vem da fonte inesgotável. Essa sabedoria, queridos, o mundo não pode dar e não pode entender. Mas aqueles que receberam o Espírito Santo, eles têm acesso à sabedoria. Eu não sei, queridos, se você já se pegou fazendo alguma coisa que naturalmente você olhava e dizia assim: rapaz, se fosse por mim isso aqui. Sabia não. Mas o que é isso? É a operação do Espírito Santo em você, te habilitando para fazer aquilo que você jamais pensou que faria. E eu já provei muito dessa sabedoria. Porque essa sabedoria está em nós, o Espírito de sabedoria está em nós. Você pode desfrutar dessa sabedoria. Quanto mais você tiver na dependência do Espírito, considerando o Espírito, mais você vai desfrutar das suas operações, das suas atuações, e mais você vai estar sensível a ela. Como o pastor falou, eu também sou psicóloga de formação, e sabe que às vezes no atendimento a gente tem o conhecimento, mas às vezes tem coisa que eu olho e falo assim: e agora? Talvez aquilo que eu estudei não me habilitaria. Mas aí eu busco da fonte.
e vem uma inspiração. E isso, queridos, pode ser para a sua vida naquilo que Deus te chamou para fazer. Seja qual for esse serviço, sabe que tudo aquilo que nós fazemos, nada é natural. E porque nada é natural, não é secular. Tudo é sagrado porque Deus vive em você. Então tudo que você vai fazer é santo, é sagrado. Aleluia, por causa da presença dele. Aleluia. Então o espírito de sabedoria está em você. O espírito de entendimento para que você possa entender facetas do plano de Deus para a tua vida. Facetas das escrituras. Ele é o espírito de entendimento. Eu não sei se você já leu, com certeza já leu, que a palavra fala, né? Olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, né? E as pessoas ficam só com a primeira parte desse texto. Mas a palavra continua, o texto continua falando que Deus nos revelou através do Espírito Santo. Eu sempre falo que Deus não é misterioso. Nós que às vezes somos, né? Mas Deus não é mistério. Ele deseja se revelar cada vez mais e revelar tudo aquilo que Ele tem para a nossa vida. Mas tem coisas que nós precisamos desenvolver a estrutura para que nós possamos viver do plano de Deus. Então Ele não vai revelar tudo. Mas quanto mais você está nesse lugar de dependência, de reverência, considerando a presença, mais entendimento, iluminação vai chegando a respeito do plano de Deus para a sua vida. Aleluia! Essa parte também eu amo, ele é o espírito de conselho. O mundo diz assim, se conselho fosse bom, não era dado, era vendido, mas Deus diz, eu quero te dar conselho. O espírito de conselho está em você. E o que é um conselho, queridos? É uma opinião, um direcionamento. Então Deus quer nos instruir, Deus quer nos direcionar, Deus quer nos aconselhar a respeito de tudo, do trabalho, da criação de filhos, dos relacionamentos, do casamento, de quem não casou para escolher certo, amém, aleluia. Mas Ele quer nos instruir, nos aconselhar, para que nós não nos confundamos com nada. Amém? Você se alegra com isso? Nós temos o espírito de conselho em nós, para que não precisemos, queridos, andar errantes, alheios, ignorantes a respeito do que Deus deseja. Aleluia! Nós temos o revelador em nós. Você não precisa ter, nós honramos o ministério do profeta, mas o profético está em você porque o revelador está em você. O Espírito Santo. Aleluia. Eu honro demais todos os dons ministeriais, inclusive o ministério do profeta. Mas sim, queridos, você não precisa ficar dependente de nada. A sua dependência precisa estar prioritariamente. Quem deve ter primazia na sua vida é o Senhor. E o espírito de entendimento, de conselho está em você. Eu não sei se você já se pegou em algum momento também, se percebendo às vezes fraco, frágil. Mas dentro de você, queridos, existe uma fonte de fortaleza. A palavra fala, diga ao fraco, sou forte. Como é que isso naturalmente pode acontecer? Porque existe uma fonte em você. Ainda quando a gente está fraco, aquele espírito de fortaleza que há em nós, se nós o acessarmos, se nós o considerarmos, ele se revela. E ainda na nossa fraqueza, ele nos fortalece. Aleluia! Ele é o espírito de fortaleza. Então se você chegou aqui fraco, existe o espírito de fortaleza para se assistir você nessa manhã. Aleluia! Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Temer ao Senhor, queridos, é a base das nossas vidas. Temer também é depender, é considerar a Ele. E eu sempre medito naquilo que Paulo falou a respeito de Demas. A palavra fala que Demas, tendo amado mais o mundo, abandonou a Paulo. Não fala que Demas não amava o Senhor, mas diz que ele amou mais
o mundo, a ponto de abandonar aquilo que Deus tinha para a vida dele. E o que faltou em Demas não foi amor. Isso às vezes dá um nó na nossa cabeça, né? Mas faltou a reverência, faltou o temor, o considerar o Senhor. E o mundo foi tendo mais lugar no coração dele do que o próprio Deus. E nós precisamos, nos últimos dias, queridos, estar vigilantes, para que nada que seja do mundo vá adentrando em nosso coração, a ponto de tomar o lugar que é somente dele, o lugar da presença, o lugar do Senhor. Aleluia! Então em você existe uma fonte. O quanto você tem considerado essa fonte? Eu reconheço que eu preciso considerar muito mais. Então siga a arca, volta à fonte, porque existe conselho, existe sabedoria, existe revelação, existe entendimento. Não fica olhando somente para a força do teu braço, porque tudo aquilo que você faz, querido, você só faz por causa dele. Aleluia! Nós só fazemos o que fazemos e só somos quem somos por causa dele. É ele em nós, é ele através de nós, é a vida dele fluindo em nós. Aleluia! E quando reconhecemos a ele, estamos nesse lugar, nos guardando em temor, em dependência e confiança no Senhor. E como nós podemos crescer em dependência e reverência a Deus? A primeira forma de nós crescermos na dependência do Senhor, do Espírito, da reverência, do temor a Deus, é nesse lugar de comunhão, é no lugar de oração, quando nós estamos ali com o Senhor. E sabe, quanto mais nós estamos nesse lugar, nós somos transformados, nós somos mudados. A palavra fala que nós somos casa de oração para todos os povos. Nós somos casa de comunhão. Oração é comunhão com Deus. Então nós somos casa de oração. Para nós temos essa comunhão com o Senhor, o Espírito Santo em nós, mas também nós somos casa de comunhão, de oração para todos os povos. Aleluia! Então quanto mais nós estamos nesse lugar de intimidade com o Senhor, mais nós ficamos guardados na dependência, guardados no temor a Ele. Aleluia! A oração não é somente para que façamos pedidos a Deus, isso é maravilhoso. Mas a primeira coisa que a oração faz nas nossas vidas, o primeiro aspecto da oração é a intimidade com Deus. Amém? É para nós podermos desenvolver essa comunhão. Quanto mais você o conhece, mais você confia, mais você depende. Amém? Eu sempre lembro de meu priminho quando ele era pequeno. E alguém tinha jogado ele dentro da piscina. E eu estava na piscina em outro momento com ele. E eu ficava, vem, o nome dele é Heitor. Eu, vem, Heitor, vai, vem, eu te seguro. E Heitor não queria se jogar, porque ele estava com medo da experiência que ele tinha tido com outra pessoa. Mas quando eu olhei no olho dele, eu disse, vem, Heitor, eu vou lhe segurar, eu não vou deixar você cair. Heitor correu, timbungou naquela piscina. Porque ele sabia que a prima dele ia segurá-lo, porque ele me conhecia. Amém? Então as experiências que foram passadas não tomaram o lugar daquilo que ele conhecia, que ele tinha intimidade. Amém? Eu não sei o que você viveu de negativo, isso não é desculpa para que você não dependa e não confie no Senhor. Se você conhece a Deus, nada de experiência que você teve negativa ou que não deu certo, queridos, vai ser prioridade, porque a prioridade é Ele. Ainda que não tenha dado certo antes, agora vai dar porque você reconhece a presença dEle, porque você depende dEle. Aleluia, aleluia. Quanto mais nós conhecemos, mais nós confiamos. E sabe, queridos, existe promessa
para quem conhece, quem confia, quem depende do Senhor. A segunda forma de nós crescermos nesse lugar de dependência de Deus é também cooperando com Ele, servindo a Deus. A palavra fala: sede fervorosos no Espírito, servindo ao Senhor. O serviço não é somente para que façamos algo para Deus, mas enquanto nós fazemos, Ele faz algo também em nós. Ele cria em nós uma estrutura que a gente não tinha. Hoje eu faço coisas, queridos, que eu nunca pensei que eu faria, inclusive pregar. Porque quem me conhece um pouco mais próximo, de intimidade mesmo, quem conhece diz que não parece, mas eu sou um pouco mais tímida, né? E eu já fui muito tímida, a ponto de querer me esconder, né? Mas o Senhor, Ele tinha um chamado para a minha vida. E eu entendi, eu decidi obedecer. Para mim, eu passaria a vida eterna nos bastidores, ali como Marcos, detrás das câmeras. Mas o Senhor falou comigo: Janiclésia, se você não entrar no chamado que eu tenho para a sua vida, você vai deixar que algumas pessoas não sejam acrescentadas. E você vai estar em desobediência, porque ainda que você goste de estar fazendo o que você está fazendo, eu não lhe chamei somente para os bastidores. Amém? Então descubra aquilo que Deus tem para você. E o revelador está em você, para te revelar o plano dele para a tua vida, aquilo que ele tem para fazer em você e através de você. Amém? E quando você considera essa presença, ele vai te revelando cada vez mais. Quando ele te revelar, entre naquilo que ele tem para você, sem temor, porque é ele quem faz. Nós precisamos obedecer, estar com o coração disponível. Mas a unção é dele, a capacidade é dele, a habilidade é dele, a inspiração, queridos, é dele, tudo é dele. E para ele deve voltar como glória, como louvor. E eu disse para você em Jeremias, eu quero que você vá comigo. Jeremias 17, versículos 7 e 8. Eu vou ler na Nova Versão Internacional. Eu falei para você que existe promessa para aqueles que confiam no Senhor. Confiar também é depender. E sabe, queridos, confiar não é saber de tudo. Joyce Meyer fala sobre isso, né? Se eu sei de tudo, eu não preciso confiar. Porque a confiança está em não saber tudo, mas saber que pelo caráter daquela pessoa vai ser algo bom. E o nosso Deus é bom. Então tudo que Ele nos direciona, queridos, nunca é para nos causar dano. Mas sempre é para que nós cresçamos, avancemos, tenhamos progresso, amém? Jeremias 17, versículo 7 diz: mas bendito é o homem cuja confiança está no Senhor, cuja confiança nele está. Ele será como uma árvore plantada junto às águas e que estende as suas raízes para o ribeiro. Ele não temerá quando chegar o calor, porque as suas folhas estão sempre verdes. Não ficará ansiosa no ano da seca e nem deixará de dar fruto. Essa é uma promessa para mim e para a tua vida. Se nós confiamos no Senhor, é isso que nós vamos desfrutar, queridos. Aleluia. Bendito é o homem cuja confiança, cuja dependência está no Senhor. Será como árvore plantada junto a ribeiro de águas, sempre com folhas verdes e sempre dando fruto. Por quê? Porque está com as suas raízes estendidas sobre o ribeiro, ou na fonte de águas. Isso aqui é nós. Aqueles que confiam e dependem do Senhor estão sempre dando fruto. Estão sempre com as folhas verdes, viçosas. É lindo, é agradável ao olho ver as pessoas que estão crescendo, que estão avançando, que estão fluindo com aquilo que Deus depositou na vida delas, não é? Por quê? Porque elas estão com suas raízes estendidas, estão bem enraizadas na fonte. Nunca falta água, nunca falta sabedoria, nunca falta graça. Nunca falta, queridos, instrução, porque está ligado à fonte. E ainda que passe no ano da seca, olha só, ou no calor das pressões,
não sofrerá de ansiedade. Olha o que o texto está dizendo. Você não precisa, ainda que passe por algum momento de crise ou alguma situação de seca, porque você confia em Deus, está com suas raízes nele, você não fica desesperado. E agora o que eu vou fazer? Não fica ansioso. E agora como é que vai ser? Preocupado? Porque você está com as suas raízes estendidas à fonte, confiando nele, que é o Deus de toda a provisão. É o Jeová Jireh. Ele é tudo o que você precisa. O que é que você tem necessitado? Busca da fonte. Volta à fonte. Lembra da fonte. Porque lá tem tudo o que precisa. Tem tudo o que você precisa. Aleluia. 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 E só para terminar, eu quero que você vá comigo em Salmos 32. Mas antes de ir lá, eu só quero citar para você, Provérbios 3:5 diz: confia no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Aleluia. Confia no Senhor, dependa do Senhor. Não faltará nada. Nunca você precisa desfrutar de falta, ainda que a falta se apresente ou bata a sua porta. Se você voltar à fonte, queridos, todo recurso chegará. Aleluia, toda provisão chegará. E a provisão não é somente bens materiais, financeiros, mas é tudo que você precisa. Aleluia. Você está recebendo algo do Senhor? Aleluia. Nós te louvamos, Pai, te bendizemos porque você é bom. Nós reconhecemos a tua bondade, reconhecemos tudo que você tem feito, Pai. Oh, Pai, muito obrigada, Senhor. Nossa dependência está em ti, Senhor. Nós reconhecemos que você é a fonte, Pai. Faz-nos crescer, faz-nos avançar mais, Senhor. Aleluia. Salmos 32. Vamos lá comigo rapidinho, versículo 8. Salmos 32, versículo 8. Você abriu? Aleluia. Aleluia. Eu sei que você está recebendo do Espírito, amém? Aleluia. Diz o seguinte: eu o instruirei e lhe ensinarei o caminho que você deve seguir. E sob as minhas vistas lhe darei conselho. Não sejam como o cavalo ou a mula que não têm entendimento, que são dominados com freios e cabrestos. Do contrário, não obedecem a você. Muitos são os sofrimentos do ímpio, mas o que confia no Senhor, a misericórdia o cercará ou o assistirá. Aqui o texto está nos mostrando que Deus, Ele deseja nos instruir. E como Ele deseja nos instruir? A palavra fala sobre as minhas vistas. Aqui, ó, bem pertinho. Eu te darei conselho. Eu vou opinar a respeito de tudo que você precisa fazer, como você deve fazer. Eu tenho as instruções. Vem buscar de mim. Sob as minhas vistas te darei conselho. E a palavra também vem trazendo uma advertência. Diz: agora não seja como o cavalo. Lá no Nordeste a gente conhece uma expressão, e sempre quando eu vou ensinar eu falo essa expressão. Não sei se aqui vocês vão entender, né? Mas a gente fala que o cavalo, quando ele está correndo muito, ele saiu desembestado. Você conhece? Então a palavra está dizendo assim, ó: não sejam como um cavalo. Ou seja, não saiam desembestado, fazendo as coisas sem considerar a Deus. Volta à fonte. Essa é a advertência. Não seja como o cavalo. E não seja como a mula. Irmãos, eu não estou chamando a gente de cavalo ou mula. Eu só estou lendo o texto. Para você sair aí dizendo que aquela irmã veio lá do Nordeste chamar a gente de cavalo desembestado e de mula, né? Aí o que a mula faz? Eu não sei se você já viu, mas a mula, quando ela empaca, para ela sair do lugar, é uma agonia, não é? A gente empurra. Não sei se você já viu em vídeo, em alguma coisa.
Então o que a palavra está nos dizendo é isso. Olha, não seja como um cavalo. Não saia correndo aí desembestado sem me considerar. Mas também não seja uma mula. Fique empacado quando eu já lhe disse o que você precisa fazer. Quando eu já lhe disse, avance. Aleluia. Então não seja como um cavalo ou mula sem entendimento. Essa palavra na referência Strong é sem considerar também o sentido dela. Cavalo e mula não têm entendimento. Não para discernir, para considerar. Mas nós temos o Espírito em nós e precisamos considerar. Não sair fazendo o que Ele não nos mandou fazer, porque isso vai ser danoso. Mas também não ficarmos empacados quando Ele já nos disse, avance, avance, avance. Amém. Aleluia. E a palavra continua dizendo, muitos são os sofrimentos do ímpio, mas o que confia no Senhor, a misericórdia o assistirá. Ainda que a gente tenha tomado uma direção meio sem considerar o Senhor, foi por nossa conta e risco. A palavra fala, se você voltar à fonte, se você decidir confiar, se você depender, a misericórdia vai te assistir. Aleluia. Então esse lugar de dependência é um lugar de segurança. Aleluia. Então que nesse novo ano é um novo ciclo que inicia, que vai iniciar, né? Nós ainda temos umas semaninhas aí. Mas para considerar. O que Deus tem para você em 2025? O que Ele quer que você avance? O que Ele já tem falado que você precisa avançar? E você ainda não obedeceu. Obedeça. Entra logo nesse lugar. Aleluia. Aleluia. Oh, obrigada, Senhor. Nós te agradecemos, Pai, pela Tua palavra que foi compartilhada aos nossos corações. Obrigada porque você habita em nós e nós não precisamos andar confundidos, alheios ao que você tem, Pai. Mas nessa manhã nós consideramos ainda mais a você, a sua presença, quem nos habita, que está para nos dirigir em tudo. Nós não queremos, Pai, tomar as atitudes, as inclinações, os planos que na nossa mente são bons. Mas queremos que a prioridade sejam os Teus planos na nossa vida, Pai. E a respeito disso nós dizemos, Senhor, nós nos consagramos ao Teu plano. Nós nos consagramos à Tua vontade, Pai. Nós nos voltamos a esse lugar de obediência, de reconhecimento, de consideração ao Teu plano, aos Teus projetos, às Tuas intenções, Senhor. Eu oro a respeito dos meus irmãos, Pai. Aquilo que eles ainda não entendem a respeito do Teu plano, eu declaro em nome de Jesus. Revelação chegando, entendimento chegando, Pai. E eles sendo rápidos para obedecer. Eu declaro mais e mais a sensibilidade no Espírito aguçada, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Para que na mínima coisa eles possam ser dirigidos pelo Senhor. Oh, Pai, muito obrigada por tudo que você vai fazer nessa igreja, Pai. Obrigada pelo Teu plano para esse lugar, Senhor. Obrigada pela vida de pastor e de Michela, pastor Felipe e Michela, Senhor. Obrigada, Senhor. Eu declaro em nome de Jesus mais o Teu entendimento sobre a vida deles. Mais revelação a respeito do Teu plano para o Verbo da Vida Osasco, Pai. Oh, Pai, obrigada, Pai, porque eu sei que todos os recursos chegarão, Senhor, para tudo que você já tem inclinado no coração deles, Senhor. Em nome de Jesus, eu declaro, vai ser muito mais do que eles têm pedido, do que eles têm pensado, Pai. Obrigada, Pai, pelos corações deles que decidiram obedecer às Tuas instruções. E eu declaro em nome de Jesus, Pai, as recompensas que vêm do Senhor para cada passo de obediência, tanto com relação à igreja, como também em relação à vida privada deles, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, muito obrigada pela Tua graça, os assistindo cada vez mais, Pai. Oh, Pai, muito obrigada, Senhor.
mais e mais direções, mais e mais direções, mais e mais clareza, mais e mais avanço, Senhor. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Muito obrigada, Pai. Aleluia. Você pode orar um pouco em outras línguas? Você pode ficar de pé? Se o grupo de música puder vir aqui, eu vou terminar. E quero deixar, queridos, como indicação aí para vocês, esse livro, O Temor do Senhor, do John Bevere. O segredo para conhecer Deus na intimidade. Prepara o seu coração para receber as respostas do Senhor, clareza, direção, honra e vida. É um princípio que nós precisamos todo o tempo estar lembrando. E eu sei que essa leitura vai te edificar. Então, se você ainda não leu, lá no Verbo Shop você pode adquirir e avançar mais nesse entendimento. Vamos orar um pouco em outras línguas?